Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Priscila Corsino e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a inteligência emocional. Afinal de contas, o que é isso? Será que tem como a gente desenvolver essa inteligência? Como que ela pode afetar a nossa vida, os nossos relacionamentos? Aproveite, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e vai deixando o seu like. E depois eu quero que você deixe aqui os seus comentários. Então, bora pro vídeo? Quando eu aprendo a me conhecer, quando eu aprendo a conhecer as minhas emoções, como elas são afetadas, quando eu estou reagindo, numa determinada situação, muito mais pela minha emoção do que pela minha razão, então eu posso começar também a traçar estratégias para lidar melhor com essas emoções. Essas emoções são respostas que o nosso corpo dá, respostas neurais, neurológicas e químicas que o nosso corpo dá ao estímulo do ambiente em que a gente está inserido. Quem de nós nunca teve uma resposta, de forma assim, digamos, sem pensar? No automático, daquele estímulo. A pessoa te fez raiva, você vai lá e xinga ela e depois, quando você assustou, você fala, meu Deus, não devia ter falado isso. Peguei na ferida, magoei fulano, magoei ciclano. Nós não podemos permitir que a gente sempre reaja dessa forma automática, sem que eu pense, sem que eu consiga raciocinar e sem que eu consiga ter um controle dessas emoções. É isso que é a inteligência emocional. E quais são as consequências quando a gente tem o nível de inteligência emocional baixa? Que é o quê? Eu não conseguir dominar as minhas emoções. Às vezes isso vai impactar no seu trabalho, uma promoção que você está buscando. Isso às vezes vai impactar no seu relacionamento com seus filhos. Seus filhos estão estressados, as crianças estressadas. Por quê? Porque os seus pais são aqueles pais que estão sempre educando os filhos com raiva, com gritaria. Às vezes, por causa da falta de inteligência emocional, a gente vai perceber que os relacionamentos conjugais estão sendo muito afetados. Por quê? Porque a sua resposta àquele estímulo do meio sempre é de raiva, é de impulso, é de briga, já fala brigando, já responde com uma resposta. Isso vai afetando os nossos relacionamentos. Quando a gente começa a desenvolver essa consciência em relação à inteligência emocional, de que eu não posso deixar as minhas emoções falarem por mim, seja ela raiva, seja ela o medo, seja ela tristeza, às vezes até alegria. Quantas vezes a gente toma decisão porque a gente está eufórico? E aí depois você fala, não devia ter tomado essa decisão. E aí a gente sabe que existem níveis de inteligência emocional. Existe um nível que a gente fala que é a ignorância. Eu não tenho consciência do que, eu não percebo que eu estou sendo dominado pelas minhas emoções. Tem também o nível que a gente, assim, é sempre consciente. Eu já sei que existe inteligência emocional, que eu não posso responder ao estímulo externo pela minha emoção, mas eu só percebo que eu fiz isso depois que eu já fiz. Então é a semiconsciência. Poxa, não devia ter falado isso. Falei isso porque eu falei na hora da raiva. Um outro nível que é o quê? A autoconsciência. Eu percebo durante. Por exemplo, seu marido, seu cônjuge ou seu filho te pergunta algo simples e você tá estressada, o dia foi estressante, você tá chegando em casa agora do trabalho cansada. Aí você dá aquela má resposta. Na hora que você tá soltando aquela má resposta, você percebe. Então você percebe durante. Você já tem consciência, mas ainda você não consegue controlar. Só que existe o melhor dos mundos da inteligência emocional. Um nível onde eu controlo as minhas emoções. Eu consigo controlar antes que essa emoção ela seja exposta. E pare para perceber que toda vez que a gente não consegue dominar as nossas emoções, a gente vai ter um prejuízo na nossa vida. Pri, mas você sempre fala em relação às reflexões em relação à palavra de Deus. E por que você está falando hoje de inteligência emocional? Porque tem tudo a ver com a palavra de Deus. Vamos ler lá rapidamente o que está escrito no livro? 2 versos que eu trouxe pra gente refletir. Tiago 1:19, que fala assim, ó. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios no falar,
e tardios para irar-se. E o segundo verso para nossa reflexão é o quê? Tá lá em Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Qual é então, como eu posso conseguir desenvolver a minha inteligência emocional? É a autoconsciência. Eu preciso identificar os meus sentimentos. Quando que eu tenho uma emoção? Você tem que começar a identificar qual emoção você está sentindo naquele momento. É tão interessante isso que já existem aplicativos de celular para você ir ali, computando as suas emoções. Então, quando eu começo a identificar as minhas emoções, eu vou partir para o próximo passo, que é o quê? Se as minhas emoções são respostas neurais e químicas do estímulo externo do ambiente que eu estou inserido, você precisa começar a observar, a identificar o que está gerando essa emoção que você está sentindo. Por exemplo, o que te faz alegre? O que está acontecendo ao seu redor que você está se sentindo feliz e alegre? O que está acontecendo ao seu redor que está te fazendo ficar estressado, com raiva, ou que está te tirando do sério? Você precisa de começar a observar então o quê? O que você está vendo que está te deixando com medo? O que você está ouvindo que está te deixando estressado? Jornal? Notícia? Matança? Te deixa com medo? Te deixa estressado? O que você... Quem são as pessoas que estão ao seu redor? Elas falam do quê? Tem um exemplo que eu vou dar para vocês que é super tranquilo. Ontem eu dormi pouco e acordei muito cedo para ir trabalhar. Então na hora que o despertador tocou, eu acordei super mal-humorada. E eu não sou uma pessoa que comumente eu acordo mal-humorada. Eu não tenho isso, mas eu acordei ontem mal-humorada. Quando eu percebi que eu estava mal-humorada, a primeira coisa que eu fiz, tô mal-humorada, identifiquei a autoconsciência. Identifiquei, eu estou mal-humorada. Automaticamente, o que eu senti? Eu já acordei com dor de cabeça, eu comecei a identificar como que o meu corpo estava reagindo. Cansaço, dor no corpo, dor de cabeça. Já identifiquei qual foi o ambiente que gerou esse mau humor em mim. Foi o quê? Foi dormir pouco. Só que imediatamente eu tracei uma estratégia, que é o próximo ponto que eu quero falar para vocês. Então, como que eu vou controlar essa emoção? Eu vou traçar uma estratégia para corrigir imediatamente esse mau humor que foi gerado em mim, que foi uma emoção. O que eu fiz? Fui lá. Ao acordar, geralmente eu tenho um ritualzinho meu de ouvir minhas afirmações positivas, fazer minha oração, fazer a minha leitura bíblica. É coisa de 10 minutos de relógio. Respirei fundo, o mau humor passou. Aquele estresse passou. Tá vendo que esses passos são passos simples para você começar a desenvolver sua inteligência emocional. Mas que se você não começar a reparar, o que poderia ter acontecido? Eu ir trabalhar, ao chegar no trabalho, dar uma má resposta a um colega, o colega fica com raiva, aquilo vira briga, e aí começa a gerar um clima no trabalho ali desagradável, um clima ruim. Pode me prejudicar no trabalho, posso tomar uma advertência. Então, aquilo ali eu já cortei aquele mal. Mas o primeiro passo, então, é a autoconsciência. E identificar a emoção. Eu identifiquei o mau humor. Segundo passo, eu comecei a reparar como que estava meu corpo, a reação fisiológica. Terceiro passo, eu identifiquei a causa. A causa foi dormir pouco. E o quarto passo, eu tracei imediatamente o quê? Uma estratégia. Eu coloquei uma sigla para ajudar a memorizar. Chama MAP. MAPE. Monitorar, anotar, pontuar e estratégia. Então você vai começar a monitorar, observar as suas reações. E aí você vai ou anotar no caderno, na sua agenda, ou então vai usar o aplicativo para monitorar. Perceber então as suas emoções. Lembra que as nossas emoções são como um vulcão. Ele tem fases, ele tem estágios antes dele entrar em erupção. Então você vai começar a anotar, monitorar como é que tá as suas emoções durante o seu dia, tá? O segundo passo, que é MA, né? M de monitorar, A de anotar. Você vai anotar, registrar essas emoções.
Só que você vai parar e vai pensar o seguinte, olha, quando eu for anotar, eu não vou anotar só tô com raiva. Você vai fazer igual o meu exemplo da manhã. Tô com raiva. Por que eu tô com raiva? Eu tô com raiva porque eu dormi pouco. Tô cansada. O que tá acontecendo? Quais são as reações fisiológicas do meu corpo? Eu tô sentindo... a minha cabeça tá doendo, minha boca tá seca, eu tô trêmula, meu estômago. Você vai começar a anotar. E o P é de pontuar. Você vai dar uma nota para essa emoção. De 0 a 10. Como que tá essa emoção? E aí, então, conhecendo esses 3 pontos, mapeando, então, né, monitorando as minhas emoções, pontuando, identificando o que está acontecendo no meu corpo e a causa, eu consigo, então, traçar uma estratégia, que é a letra E do nosso MAP. A estratégia é o quê? Eu vou definir como que eu vou minimizar, que eu vou controlar essa emoção minha. No meu caso, a estratégia que eu dei foi ouvir as minhas afirmações positivas, fazer o meu ritual da manhã que me deixa muito feliz, muito alegre. Então entende a importância, pessoal, da gente começar a identificar como que está acontecendo as nossas emoções? Porque aí nós vamos conseguir praticar o que a palavra de Deus nos ensina. Nós vamos ser prontos para ouvir, tardios no falar, principalmente no falar por impulso, porque você vai conseguir controlar, você não vai falar por emoção. Tardio para irar. Quando aquela emoção, aquela ira, raiva, aquele estresse vier, antes que o vulcão exploda, você consegue controlar ele. E também você vai conseguir o que? Olha o que fala lá em Provérbios, a resposta branda desvia o furor. Agora a palavra dura, a grosseria faz com que a outra pessoa se ire contra você. E nós estamos buscando mecanismos para a gente ter uma vida abundante, como Jesus falou, para a gente se libertar. Nós não somos seres irracionais que a gente tem que agir só pelos nossos estímulos, pelos nossos instintos. Então, inteligência emocional é algo que nós, como cristãos, precisamos desenvolver. Não tem nada na nossa vida que o nosso cérebro aprenda mais fácil e mais rápido do que aquilo que a gente pratica. A gente começa a criar novos hábitos a partir de novas atitudes bobas, pequenas. Então imagina o seguinte, você precisa subir de nível na sua inteligência emocional. Você está lá no primeiro andar, você quer ir para o 11º. Tem como você pular do primeiro para o 11º? Não, você tem que subir um degrau de cada vez. Com a estratégia certa e praticando, você vai pegar o elevador para você subir para esse 11º, 12º, 13º, 14º andar. Sem estratégia e sem praticar, você vai subir a escada com uma mochila pesada. Até você chegar lá em cima vai custar. Isso se você tiver energia suficiente para conseguir chegar lá. Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções para a gente ter relacionamentos mais saudáveis, mais felizes e a gente ter uma vida abundante, assim como Jesus promete para nós, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima!